Boa noite, querida galerinha, turma dos sétimos anos A, B, C e D do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Juan. Tudo certinho com vocês? Estão se cuidando direitinho? Olha que eu vou puxar a orelha de quem não está se cuidando com relação à pandemia, tá? Então, pessoal, nós vamos começar a aula do segundo trimestre, tá? Eu vou continuar falando sobre a questão do tempo, tá? Mas antes eu quero dar um recadinho para vocês. Alguns alunos não fizeram a maior parte das atividades do primeiro trimestre. Isso me preocupa um pouco, pelo fato seguinte, gente, eu estou contando a presença de vocês com a atividade que vocês realizam. Então vamos tentar fazer aquelas atividades lá, tá? Quem não fez pode fazer que uma hora eu vou retomar e tentar corrigir, porque esse final de semana eu tive que fazer todo o RCO e lancei as presenças de vocês, fechei o primeiro trimestre. Então, assim, eu já comuniquei a pedagoga, né, que falei que muitos não estão fazendo, isso me preocupa, porque por mais que não vale nota a minha disciplina, ela conta com uma presença e a atividade precisa ser feita, tá? Porque está dentro da base curricular de vocês, né? Por mais que vocês não gostem da minha disciplina, mas de certa forma vocês têm que fazer, tá? É uma obrigação, vocês vão ter que fazer de qualquer forma, tá bom? Lembrando vocês também, né, que eu também estou no canal 7.3, tá? Toda semana, dando aulas para a série de vocês também, tá? Hoje, inclusive, eu estava no canal, tá bom? Além desse canal aqui, que é o meu próprio, que eu também posto a aula para vocês, tá? Então, hoje nós vamos ver sobre signos do zodíaco. Vocês já devem ter olhado horóscopo, vocês mais jovens, né? Os pais de vocês também. Alguns talvez não olham porque não acreditam realmente nessas coisas, né? Porque acham que isso é bobagem e tal. Mas é uma ciência que existe desde os povos antigos, tá? Desde os gregos, babilônicos, egípcios, já olhavam para o céu para prever o futuro da humanidade. Então, eles tinham a sensação de que, ao olhar para o céu, os deuses orientavam as pessoas a conduzi-las de alguma forma para algum princípio, algum destino que elas teriam que seguir, né? Nada mais do que os gregos que, de certa forma, também acreditavam em destinos. Então, eles tinham essa noção, né, de que o signo representava determinada pessoa, né? Então, essa aula, ela vai ser várias aulas. Eu vou fazer essa primeira aula falando sobre a história dos signos, né, e como que eles foram criados. E numa segunda aula eu vou falar das características de cada signo, né? E vou ensinar vocês também, né, como que se monta um mapa astral, tá? Eu criei essa atividade o ano passado com os alunos, eles demoraram para fazer, mas dessa vez eu resolvi, como nós estamos numa situação meio que difícil de poder fazer atividade, eu estou dividindo a atividade que eu passei para eles o ano passado em três partes, tá? A primeira parte é uma atividade mais simples, né? Para entender um pouco dos signos. Depois, uma segunda atividade, vocês vão tentar montar numa tabela, num círculo, né? Como que se faz um mapa astral. E na quarta, na última atividade, eu vou misturar uma outra religião junto, tá? Contando os signos do zodíaco. Eu vou misturar, por exemplo, a imagem da Santa Ceia, né, que foi criada por Da Vinci, né? E naquela imagem, cada apóstolo de Jesus Cristo, né, representa um signo do zodíaco. Então nós vamos tentar identificar quais são cada signos, né, cada apóstolo qual é o signo correspondente, né, ao seu ou, né, ao dos seus pais, né? E a gente vai ter uma atividade bem legalzinha, tá? Bem prática, não é tão difícil não, tá? Mas para que vocês tenham uma certa noção, né, de como que os místicos, né, os astrólogos, os que estudam a numerologia, o tarô, né, têm essa noção, digamos, de destino da humanidade, destino do ser humano, né? Até vi ter uma reportagem hoje muito interessante, né, que
os numerólogos estavam vendo que a casa de Saturno estava com Plutão, né? Que Plutão representa o deus da morte na mitologia grega, né? E aqui, basicamente, eu vou falar exatamente sobre mitologia, né? Então, eu vou comentar justamente sobre isso, tá bom? Então, os primeiros registros sobre o horóscopo, tá? Apareceram a partir do século 7 a.C., quando várias civilizações antigas dedicavam-se à observação do céu. Sua população acreditava que os astros podiam influenciar na vida humana, especialmente o destino dos recém-nascidos. Então, cada pessoa que nasce hoje também tem um mapa astral, né? Se você entrar num site lá e pedir para um astrônomo, ele desenha para você a data, a hora que você nasceu, aonde que está a posição do Sol, a posição da Lua, a posição das estrelas, né? Eles têm tudo certinho como que é o mapa astral, como é que estava o céu organizado no dia em que você nasce, né? Como estava a composição das estrelas, tá? Porque eles têm um certo movimento, né? Entretanto, a versão do horóscopo que conhecemos hoje é uma mistura de influências da astrologia milenar dos babilônicos, né? Do conhecimento matemático dos egípcios e da filosofia grega. Surgiu provavelmente por volta do século V a.C., com a criação do zodíaco. Em sua origem grega, essa palavra significa círculo de animais e indica a grande cinturão celeste que marca a trajetória do Sol naquela época. Então, o Sol passa numa trajetória no céu. Na antiguidade, essa trajetória que o Sol fazia, durante a noite, eles contavam as constelações. E pelas constelações é que foram feitos os signos, né? Então, cada mês do ano, se você olhar para o céu, tem uma constelação diferente. E cada mês do ano corresponde ao signo da constelação, né? Nós estamos agora em junho, né? Então, se vocês olharem para o céu, vocês vão encontrar a constelação de Gêmeos, né? Porque é o que corresponde ao signo de Gêmeos, né? O mês que vem será Câncer, né? E em agosto será a constelação de Leão, certo? Em sua origem grega, essa palavra significa ciclo de animais, tá? Como eu falei. Dentro dessa trajetória do Sol, né? Cada constelação por onde o astro passava simbolizava um signo. O número de constelações e figuras que indicavam variam de civilização a civilização. Para os gregos, existem esses 12 signos, né? Que são esses símbolos mitológicos. Porém, para os chineses, eles têm uma outra forma de calendário, digamos, de signo. Eles são os signos de animais, em círculos por ano, não é por mês como nós, tá? Os astecas aqui na América também tinham uma forma de símbolo. Os indígenas da Europa também tinham uma forma de signo. Então, cada povo antigo criou basicamente um zodíaco, né? Então, é uma ciência que não é muito, digamos, exata, mas ela é transmitida ao longo dos séculos pelas gerações, né? Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de estudar e ver realmente o que é, tá? Os 12 conjuntos de estrelas que representam os signos de hoje foram padronizados ainda na antiguidade, a partir da influência de imagens da mitologia babilônica, egípcia e grega, e romana também. Então esses 4 povos, essas 4 civilizações, elas juntaram todo o conhecimento que elas tinham e criaram o horóscopo que nós conhecemos hoje, né? Vocês já assistiram aquele desenho Os Cavaleiros do Zodíaco? É um desenho bem antigo da década de 90. Eu assisti quando era criança, na idade de vocês, tá? Esse desenho, Os Cavaleiros do Zodíaco, é o desenho dos signos do Zodíaco, né? São 4 cavaleiros que lutam contra as casas zodiacais, né? Que são os representantes de cada signo, né? Nessa batalha, eles vão pulando de casinha em casinha. É muito interessante esse desenho. Eu acho que vocês deviam até assistir no YouTube, que vocês vão até gostar, né? Bem para a idade de vocês, inclusive, tá? Então, olha só, ao definir uma referência fixa para a observação dos astros, o zodíaco impulsionou o surgimento do horóscopo, individuais com o mapa astral, como eu tinha falado para vocês. Uma análise do céu na hora do nascimento, que supostamente traz revelações sobre a pessoa e seu destino. Ainda no início da era cristã, as civilizações antigas definiram o perfil de cada signo, levando em conta, por exemplo, a peculiaridade das estações do ano.
né? Então, além de demonstrar a personalidade da pessoa, o signo também fala, por exemplo, que nós temos, ele representa um elemento da natureza, ou ele é de fogo, ou ele é de água, ou ele é de ar, né? Ou ele é de terra. E ele é regido também por um astro, pode ser o Sol, a Lua ou um planeta do sistema solar, tá? Então cada signo tem um astro e um elemento que o rege, certo? Por exemplo, outra influência com a simples observação da temperatura de pessoas nascidas em um mesmo período, né? Do temperamento, desculpa, temperamento de pessoas nascidas no mesmo período, também modifica as características de cada signo. Atualmente diz a astróloga Bárbara Bram. Então, se vocês olharem bem, né, nós temos algumas características que correspondem à nossa personalidade e correspondem ao nosso signo, né? Algumas atitudes nossas que nós temos no nosso dia a dia, a gente corresponde ao signo. Por exemplo, eu sou do signo de Leão, né? Das personalidades do leão é gostar de se vestir bem, né? Aparecer brilhando. É o meu caso, né? Eu sou uma pessoa que gosto de aparecer, né? Não muito mais, mas quando eu era mais novo, gostava de aparecer bastante, né? Então, essa ideia de liderança, né? A ideia de ser o brilho né? Porque o leão, na verdade, o leão é um animal que é o símbolo da realeza. Então tem essa questão do orgulho e tal, né? Não sou orgulhoso, claro. Mas assim, essa questão de que muitos leoninos têm essa questão do ciúme, do orgulho. Então tudo isso são características da pessoa, né? Que pode se deixar influenciar pelo signo. Ou pode não ser influenciada pelo signo, né? Ela tem toda uma capacidade de melhorar a si mesma, né? Com a mudança da trajetória solar ao longo dos séculos, a correspondência direta entre astrologia e astronomia não é mais tão precisa. O Sol hoje po- passa por constelações que não fazem parte do zodíaco mais, e ilumina outros períodos diferentes da observação na antiguidade. Mas pelo menos em alguns aspectos o horóscopo se adaptou com as mudanças ao longo do tempo. É o caso de algumas inovações relativas recentes na escala histórica, como a descoberta do planeta Urano, Netuno e Plutão, que antigamente, na antiguidade, não existiam esses três planetas. Eles foram descobertos só depois, né? Que trouxeram novos elementos à interpretação da astrologia do céu, afirma a historiadora David Bigley, da Universidade de Brown, dos Estados Unidos. Então são pessoas que têm um conhecimento, são professores universitários, pesquisadores que estudam sobre astrologia. Eu não estou falando besteira aqui, né? Eu estou falando de um conhecimento que é, de certa forma, falado na ciência, tá? Então, cada signo também tem um ascendente. O que é esse signo ascendente? É um signo que está sobre o outro signo, né? Então, em determinado período da sua vida, você vai deixar de ser seu signo e vai se tornar o seu ascendente, né? Por exemplo, eu sou do signo de Leão, o meu ascendente é Gêmeos. Então, com a medida dos anos, eu vou deixar de ter as características de Leão e vou passar a ter as características de Gêmeos, né? É uma coisa bem complexa, mas é interessante vocês entenderem um pouco sobre isso, tá? Então agora eu vou ler um pouco a história de cada signo para vocês, né? Bem resumida, né? Aí assim eu termino a aula e na próxima aula eu falo das características, né? E da cor de cada signo aí que vocês precisam saber, certo? Vamos lá então. Na mitologia grega, então o Ares, que é o símbolo do representa na realidade um carneiro, né? Aquele carneiro com o chifrinho viradinho assim, né? Então, na mitologia grega, Freixo, filho de Areia Atamas, ia ser assassinado pela madrastra, mas quando foi salvo por um carneiro com lã de ouro, enciado por sua mãe. O carneiro foi sacrificado e sua lã enterrada no pomar de Ares, deus da guerra, que deu nome ao signo, tá? Então, Ares, por exemplo, é o deus da guerra na mitologia grega. Então, esse carneiro que foi sacrificado por salvar o rapaz, do filho do rei, né? Ele foi enterrado no campo de Ares, né? Que representa Marte. Marte, na realidade, é o planeta que rege o signo de Ares,
né? E o signo de Áries é o signo que está, digamos, referente ao mês de abril, tá? As pessoas que nascem em abril são do signo de Áries. Touro. Há 4.000 anos era o primeiro signo do zodíaco, um dos mais antigos. Concedia-se como a primeira e marcava o início do ano. A imagem do touro vem de um mito grego, em que Zeus, o chefe dos deuses, teria assumido a forma de animal para atrair uma moça. Então, o certo é o signo do amor, né, da paixão avassaladora, né? O touro, né, ele muito tempo ele representou a primeira casa do zodíaco, né, na antiguidade. Tanto que no desenho desenho dos Cavaleiros do Zodíaco, a primeira casa que os cavaleiros entram é a casa de touro, né? Então, seria um animal, né, o touro, né, que representa o touro. O planeta que rege é Vênus, né? Vênus é o planeta da paixão, é o planeta do amor. Então, basicamente, né, está ligado ao signo de touro. O signo de touro, né, está ali, tá? Gêmeos. Os irmãos Castor e Pólux, filhos de Zeus, apaixonaram-se por duas garotas comprometidas e desafiaram os rivais. Castor morreu no combate e Pólux pediu a Zeus que o matasse também. E, embora da amizade dos filhos do pai, colocou a imagem de gêmeos no céu. Então eles eram filhos de Zeus, eram dois gêmeos, né, que se apaixonaram por uma moça e acabaram sendo assassinados. Um e o outro morreu, pediu para ser morto, porque não poderia viver sem o outro, né? Então o signo de Gêmeos ele está, digamos, no mês que nós estamos agora, né? E o planeta que rege Gêmeos, eu não estou me lembrando aqui agora, deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é o planeta que rege Gêmeos. Mercúrio, né? Mercúrio é o planeta que vai reger, de certa forma, que está mais próximo do Sol, né? Próximo de Zeus, né? Que é seria o planeta Mercúrio que rege a casa de Gêmeos, que seria Júnior. Júlio seria Câncer. Em latim, Câncer quer dizer caranguejo, animal que aparece em 12 trabalhos de Hércules. Lembra do herói grego Hércules? Então, enviado por Hera, a esposa oficial de Zeus, o caranguejo foi morto pelo herói, mas a coragem do bicho lhe valeu uma imagem celeste por toda a eternidade. Então, foi um dos 12 trabalhos. O caranguejo é um animal que vive na praia, né? Ele tem aquelas, né, pernas que, né? E também é o signo que rege, né, o mês de julho. Então, o astro que rege o signo de Câncer é, na realidade, a Lua, né? Porque se você pensar, o canceriano às vezes ele é muito de Lua para as coisas, né? Ele sempre é uma pessoa que sempre quer ser lembrada pelos outros. Você nunca pode deixar um canceriano isolado, porque senão ele vai se sentir vitimado por situações assim, porque esqueceram de mim. Podem perceber que toda pessoa de câncer é mais ou menos assim, tá? Leão, o signo do professor aqui, né? Mais uma criatura morta por Hércules. O herói não só estrangulou a besta com a própria mão, como fez um manto com sua pele. Em homenagem ao grande feito, Zeus desenhou com as estrelas a forma de um leão no céu, né? O signo de Leão é um signo de fogo, tá? E ele é regido pelo Sol, né? O Sol é o signo que vai, de certa forma, né, o astro que vai reger o signo de Leão, tá? Que é agosto. Virgem. Para os romanos, a constelação representa Virgo, a deusa da justiça, doente por causa da massa guerra dos homens. Virgo teria sido o último ser celestial a subir para a morada dos deuses. Minerva, a deusa da sabedoria, teria colocado uma imagem no céu em sua homenagem. Então, era uma mulher, né, que representava a justiça, tá? E que ela, devido à guerra dos homens, né, ela lutou muito com relação a isso, né? Então, o virginiano é um cara mais justo, assim, ele quer as coisas corretas, quer as coisas certinhas, né? Ele não quer as coisas de uma forma errada, tá? A constelação que rege Virgem, quer dizer, o astro que rege em Virgem, deixa eu ver aqui.
qual que é o planeta que rege Virgem? Também é Mercúrio, tá? Que é perto do Sol, tá? Ele é um símbolo da Terra, tá? Ele é um signo de Terra, o Leão é um signo de Sol, o Câncer é um signo de água, o Gêmeos é um signo de ar, esqueci de falar, o Touro é um signo de terra e o Áries é um signo de fogo, tá? Então eles têm os elementos também, além dos astros, tá? Libra, identificada pela romana, simbolizava a balança usada por Vigo para pesar a alma dos homens em seu caminho para o mundo subterrâneo ou para o céu, determinando o prazer ou a dor eterna. Lembro que no ano passado eu vi com vocês o filme dos deuses do Egito, onde as pessoas eram colocadas um coração numa balança em que pesava se a pessoa era má ou ruim, ela ia para o inferno ou ela ia para o céu. Era mais ou menos isso, né? A balança é um símbolo da justiça, certo? Também. O libriano não pode ver injustiça, tá? Então ele é uma pessoa equilibrada. O planeta que rege Libra, acho que não vou conseguir ver todos os signos hoje, vamos ver. O planeta que rege Libra é Vênus também, tá? E o elemento é o ar, tá? Qual que é o que eu estava? Ah, tá. Escorpião. Escorpião, essa constelação aparece no episódio da morte do gigante Órion. Apolo, deus grego da profecia, ficou enciumado pela amizade de sua irmã Artemis, que era a deusa da caça, com o gigante e enviou um escorpião para mordê-lo. Zeus pôs o animal e a estrela de Órion no céu como lembrança da história. Então, o escorpião é o signo da morte, tá? Porque ele é regido por Plutão, tá? Ele é um signo de água, tá? O escorpião, ele é um signo, digamos, de pessoas que são realmente desconfiadas, tá? Elas não confiam nas pessoas, assim, elas têm uma certa desconfiança nas coisas, o que eu sei de cada signo, né? E são pessoas que têm uma característica muito de sensualidade, né? Pessoas que são muito bonitas, né? Elas atraem as pessoas, elas têm uma capacidade de atrair, né? Principalmente pro amor, inclusive, tá? Deixa eu ver aqui. Sagitário, tá? Que seria o mês de dezembro. Pela mitologia grega, Quirion era o mais sábio dos centauros. Centauro é aquela figura mitológica que é metade homem, metade cavalo, né? Meio cavalo, foi morto ao ser atingido acidentalmente por uma flecha de Hércules e foi homenageado por Zeus com uma constelação. O signo que rege Sagitário é Júpiter, né? Que é o maior planeta do sistema solar. E ele é um elemento, ele é um signo de fogo, né? Escorpião é um signo de água, tá? Porque ele vive na água, basicamente, né? Capricórnio, que seria janeiro. Na lenda, a cabra que simboliza o signo tem com um rabo de peixe. É uma representação do deus Pan, deus da natureza, que para fugir do titã Tifon, jogou-se na água. Pan morreu porque enquanto se transformava em peixe, estava com metade do corpo para fora da água. Então, era uma figura também como centauro, né? Uma cabra com formato de peixe. Ela representa o símbolo da Terra, tá? E ela é regida por Saturno, porque Capricórnio é o signo do tempo, tá? Então, são pessoas que assim têm uma rotina, têm um tempo, trabalham assim muito, né, acumulam as coisas, valorizam o tempo, valorizam o estudo, né? São pessoas realmente dedicadas, o capricorniano, tá? Aquário. Aquário é um signo de ar. A gente pensa que é de água, mas é um signo de ar, tá? Então, olha só. Por que é um signo de ar? É um signo aquático dos babilônios, ao lado do Capricórnio e Peixes. No Oriente Médio, o mês de Aquário seria correspondente ao período das chuvas, que deu origem ao símbolo de um homem virando um jarro de água. Na realidade, não é só água, né? É um ser humano virando um jarro, né? Então, seria esse o signo de Aquário. O signo de Aquário, ele é regido, tá, pelo planeta Urano, né, que representa
o céu. Então, o aquário, ele é a pessoa que gosta de tecnologia, ele gosta de inovação, ele gosta de coisas novas, coisas que não existem, surpresas, coisas inovadoras. Então, ele é um signo inovador, né? O aquariano é um signo inovador, tá? E o peixes, que seria o último, né? Pela lenda grega, Afrodite, deusa do amor, e seu filho Eros teriam se transformado em peixe para escapar do titã Tifon também, que não suportou a água. Atenas deusa grega da sabedoria, criou a constelação para lembrar a sua fuga. Então, o símbolo de peixes é um símbolo da água, né? E basicamente o planeta que rege o signo, deixa eu ver aqui qual que é, seria Netuno, né? Que representa o deus do mar na mitologia romana, ou Poseidon na mitologia grega, né? Então, com relação aos signos, na realidade, era isso que eu queria ver com vocês hoje, né? Claro que talvez na atividade vai ter muito mais coisas que dentro da aula que eu não vou conseguir falar. Mas aí vocês podem usar a internet também para pesquisar, né, as respostas desses signos, tá? Na próxima aula eu falarei um pouco da característica de cada um, como eu falei um pouquinho agora também, tá? E as datas que correspondem a cada signo, certo? E também vou ensinar vocês a fazer, né? Talvez uma outra parte de um outro vídeo, né? Como que se monta um mapa astral. Eu vou botar um exemplo aqui, desenhar e mostrar para vocês por vídeo, né? Como que vocês vão montando esse mapa para me entregar também na postagem e nós fazermos essa atividade, tá bom? Eu agradeço a todos que assistiram essa aula, espero ter contribuído um pouco, né, sobre a explicação do signo do zodíaco, né? Não me levem a mal, pessoal, eu sei que muitos não acreditam nisso, tá? Mas é uma coisa que eu preciso contar, que vocês precisam saber, né? O conhecimento, por que realmente existe isso, né? Por que as pessoas se deixam levar por ah, histórias como essas? Mas isso faz parte do conteúdo da disciplina. Então, eu agradeço a todos, né? Se cuidem, né? E até a próxima aula.